Sexta-feira, melhor ainda, né? É verdade. Vamos lá, então. Gravando a partir de agora nossa aula de Economia Clássica de 28 de maio de 2021. Bom dia, Letícia. Bom dia, professor. Bom dia. O pessoal está entrando agora, em cima da hora. Permitir. Eu tenho que ficar nesses minutos iniciais meio atento aqui para permitir quem está solicitando entrar. Mas para quem entra com acesso ao Google lá com o e-mail institucional, entra direto na sala, não precisa de permissão. Bom dia, Vinícius. Bom dia, professor. Bom dia, Cris. Bom dia, professor. 8:02, vamos dar mais um minutinho aí. Se eu mudar de tela aqui, eu não consigo enxergar os pedidos de pessoal que está pedindo para entrar na sala. E aí, tem alguém daí que está presente que não respondeu a tarefa 2? Tem 6 colegas de vocês que não, até agora cedo, não tinham enviado. E eu tinha a intenção hoje de a gente discutir essa tarefa 2. Vocês devem ter percebido que exigia um pouquinho mais de leitura lá dos textos, dos slides. E, para quem já respondeu, devem ter percebido também que tem muita pegadinha lá, né? Isso é malandragem do professor. Permitir... Sim. Eu fiquei com várias dúvidas, na verdade. Eu queria que a gente pudesse corrigir na aula. Que teve algumas que, assim, parecia verdade, mas não era. E seria legal se a gente pudesse corrigir aqui. Legal, quem estava falando aí? É a Cris. Tá, Cris. A intenção, a ideia minha para hoje era exatamente isso, discutir as questões lá. Vamos lá, então. Eu vou colocar para compartilhar com vocês, tá bom? A tarefa 2. Deixa eu... Por que não está disponível aí? Deixa eu perguntar, tem alguém de vocês aí que se matriculou depois que as aulas já tinham começado? Não? Professor, se eu não me engano, eles abriram para as vagas remanescentes e a matrícula vai ser só semana que vem. Então vai ter gente nova ainda que vai entrar. Pois é, e já tem muita gente nova que entrou, porque eu acho que teve uma segunda etapa, muitos se matricularam, e parece que vai ter mais uma ainda, mesmo depois das aulas já terem começado. Bom, se não tem ninguém presente aqui que se matriculou depois daquela primeira chamada, e o pessoal for ver essa gravação depois, fiquem sabendo que já tem a tarefa 1 lá, disponível no SIGA, e não é por conta de vocês terem se matriculado depois que vocês não precisam ou perderam, porque as tarefas elas vêm com datas, com prazos, né? Podem enviar de novo, sim, que eu vou considerar óbvio, né? Então... Professor. Oi.
A Luísa, eu entrei dia 17, eu entrei na segunda chamada, só que eu já fiz as 2 tarefas. Ok, então. Mas eu percebi que tem muita gente que está mandando já a tarefa 2 e não mandou a tarefa 1. É porque devem ter se matriculado depois e perderam o prazo, mas não perderam por vontade própria. Professor? Oi. Pedro Henrique, eu também entrei agora na segunda chamada. Eu estava um pouco atarefado esses dias. Eu estou agora vendo as primeiras tarefas. E assim que possível eu vou enviar, mas é que eu comecei agora também. Ah, ótimo. E se possível, é porque eu não tenho como ver lá no SIGA as datas que vocês ingressaram no curso. E eu entendo que muitos ingressaram depois do início. Então, quando vocês enviarem o e-mail, se vocês puderem colocar em vermelho do lado do nome, matriculado no dia tal, aí eu vou saber que está plenamente justificado o porquê do envio da tarefa fora do prazo. Mas é importante que vocês enviem as tarefas a para quem já perdeu, porque o conteúdo está lá, né? E ela diz respeito à parte do conteúdo, e embora vocês ingressando um pouco atrasados, vocês vão ter que acelerar um pouco na absorção do conteúdo, nas leituras lá, e por favor, encaminhem as tarefas, mesmo que fora do prazo, ignorem lá o prazo que está em vermelho na tarefa, e encaminhem. Permitir, tem mais gente entrando aí. Ok, vamos lá então, eu vou colocar... Vocês estão enxergando o que na tela aí? Tarefa. Ah, tá, ok. Então, espera aí. Essa é a tarefa 2, então. Então, vamos lá. A primeira questão aí é marcar verdadeira ou falsa. Sobre essa observação aqui, post-scriptum, cada 2 questões erradas anulam uma certa, tá? Desconsiderem isso, que eu não vou levar isso em conta, tá? Isso aí foi um blefe meu, para que vocês pensassem 2 vezes antes de marcar um V ou um F na base do chute. Entenderam? Funcionou, hein, professor? Porque eu estudei bastante. O objetivo era esse. Mas tá bom, vamos lá. Essa primeira afirmação aí, ou essa primeira oração, os legados dos gregos e romanos foram fundamentais para o surgimento do que hoje conhecemos como ciências econômicas. Isso é verdade ou é falso? Eu coloquei como verdadeiro, professor. Eu tô fora da tela daí, eu não consigo ver quem falou. Eu coloquei falso, professor, porque os gregos contribuíram, mas os romanos não. Os gregos contribuíram com o quê? Com cultura, Sócrates, Platão, uma série de sábios gregos aí, eles contribuíram muito com a evolução da humanidade, mas com a economia. Com a economia, não. Foi a partir do Quesner, não foi? Que a economia começou a ser chamada de economia. Você já chegou lá na leitura dos fisiocratas? Sim. Então, o Quesner era um médico, né? E ele era tinha muito acesso à corte lá de Paris, aos nobres. Mas quando a gente chegar lá nos fisiocratas, eu vou explicar isso melhor. Mas, na verdade, a fisiocracia é mais considerado como uma seita meteórica que, em questão de 10, 20 anos, ela sumiu do mapa. Mas ela tem a importância econômica, sim, porque foi a primeira
escola fisiocrata, que, embora não se possa chamar de uma escola, que separou a economia em setores. E até hoje a gente analisa a economia por setores diferentes, né? Setor do agronegócio, setor da indústria, setor do comércio, serviços, enfim. Então, eles têm, sim, essa contribuição importante, mas também não dá para afirmar que foram eles que deram início ao que se chama os estudos das ciências econômicas. Aliás, sobre essa questão de ciência, né, a economia é considerada uma ciência. É bom, eu vou voltar aqui, sair da apresentação aqui para conversar com vocês. É bom que vocês entendam que a economia é sim uma ciência, mas não é uma ciência exata, tipo a matemática, geometria, física, enfim. É uma ciência considerada, é chamada de ciências humanas, uma ciência social, né? Porque ela lida com números, valores e pessoas, né? Então, a economia, sim, ela tem teorias, existem teorias econômicas, vocês vão ver aí na medida em que vocês avançarem nas disciplinas do curso. Por exemplo, a teoria da oferta e da demanda. A oferta e demanda é que determinam os preços, né? E por isso é que governos não podem congelar ou estipular preços, né? A melhor forma de você deixar que os preços, na realidade, no mundo real, aconteçam ou se expressem, é que eles sejam resultados das forças da oferta e da demanda. Então, uma mercadoria, por exemplo, que ela passa a se tornar escassa, é natural que o preço dela suba. E na medida em que essa mercadoria passa a não ser tão escassa ou ser abundante, é natural que os preços... Então, essa busca pelo equilíbrio entre oferta e demanda é que é a constante rotina da economia, né? Sempre está... E esse estágio de absoluto equilíbrio, eu diria para vocês que é um ponto meio que de ficção, praticamente ele não existe. Sempre vai haver um certo desequilíbrio entre oferta e demanda. E o melhor exemplo de que essa lei da oferta e da demanda funciona, eu posso adiantar para vocês, é o mercado financeiro. Aliás, a minha praia é o mercado financeiro, né? As minhas disciplinas são de mercado de capitais, bolsa de valores, mercado de futuros, opções, derivativos, de um modo geral, análise de investimento, viabilidade econômica, viabilidade de projetos, né? Econômico de projetos, disciplinas bem mais técnicas. Então, para mim, está sendo um excelente desafio voltar um pouco aos conceitos teóricos da economia que eu vi lá atrás da minha graduação, e está sendo bem, assim, bem confortador saber que aqueles conceitos teóricos que eu aprendi lá atrás, eles continuam, permanecem válidos, ainda hoje. Estávamos aí numa discussão na semana passada, acho, sobre aquela determinação do governo argentino de suspender por 30 dias as exportações de carne. Isso é uma interferência na atividade econômica ou na livre iniciativa. E isso vai ter consequências. Num primeiro momento, eventualmente, os preços internos podem cair, porque vai sobrar carne no mercado doméstico deles, mas isso vai gerar problemas aí para o segundo momento, com certeza. E isso nos remete diretamente à teoria da mão invisível, do que é o foco do nosso curso aqui, da nossa disciplina, que é a mão invisível dos Nietzsche. Laissez-faire, livre mercado, deixar fazer. Professor, Oi. mas aí, assim, como a gente está estudando, a gente começa a ler, a gente começa a entender mais um pouco. Sobre a questão
que teve a crise de 29. Essa questão do governo não interferir ficou provada ali na crise de 29 que não funciona. 100%. Não, mas peraí, também, peraí, essa Natiel, né? Vamos esclarecer um pouco as coisas. Você não pode deixar o mercado agir a seu bel prazer, né? Porque vocês sabem que, aliás, isso aí é até eu tenho que fazer esse comentário com vocês, né? Que o liberalismo, esse laissez-faire do Adam Smith, deixa os agentes fazer, não significa libertinagem, pode fazer o que quiserem, né? Aliás, o liberalismo, ele não vai sempre beneficiar o melhor agente, aquele que é santinho, que é cuidadoso, que não faz mal a ninguém, não. O liberalismo, ele não vai beneficiar esse agente ou tais agentes porque, sob o ponto de vista moral, o livre mercado ele não faz julgamento de valores. O livre mercado ele premia a eficiência. E vocês vão de concordar comigo que há muita gente eficiente fazendo coisa ruim, não é? Senão a gente não teria bandidagem, não teria tráfico, não teria... Os caras são eficientes nisso, por isso que fazem e são premiados. Mas, eventualmente, dado que existem restrições morais, éticas, enfim, a casa desses sujeitos, eventualmente, pode cair. Muitos enriquecem, aí, a gente tem tantos aí, narcotraficantes bilionários aí, e que alguns se safaram, mas muitos foram presos, né? Então, notem, a liberdade para fazer, deixar fazer, como o Smith quer dizer, não significa que pode fazer qualquer coisa contra as normas do nosso contrato social lá agora não me lembro lá do francês, o autor do contrato social. O contrato social implica que para viver numa sociedade civilizada você tem que ter algumas regras, por exemplo, né? Por exemplo, nós não podemos sair. Nós não podemos... Quem foi o autor? Desculpa. Foi o Rousseau? Rousseau. O Rousseau, isso, exatamente. Aliás, é uma boa leitura também, né? O que ele quis dizer no contrato social é que para a humanidade que se diz civilizada tem que ter algumas regras que têm que ser respeitadas por todos os indivíduos. Por exemplo, eu não posso sair daqui do meu prédio, descer as escadas e sair nu na rua. Eu poderia até indagar, mas qual é o mal? Seus animais, eles andam por aí como vieram ao mundo, por que eu não posso também ser um naturalista? Peraí, mas tem regras, a sociedade tem regras. Então, o livre mercado, que o Smith quis dizer, é que ele premia a eficiência. Agora, ele não faz julgamento de moral. Quem tem que fazer julgamento de moral é a sociedade, as autoridades que estão aí para isso, né? E quando eu digo autoridades, vocês podem botar aí a justiça, a própria ou as próprias igrejas, as religiões, que dizem, olha, isso não é ético você, por exemplo, sair nu na rua. Aliás, você vai ser repreendido, porque muito provavelmente vai aparecer a força policial aí e vai te prender, né? Porque você está descumprindo regras da coletividade. E tem muitos agentes aí, né, que eles são eficientes, mas eles produzem lixo, né? Tem muita gente aí que enriquece produzindo lixo. Eu não vou dar exemplos aqui. Mas sim, acreditem, existe demanda para lixo, para coisas ruins. Existe. Senão esses caras não, por mais eficientes que fossem, não teriam demanda. Agora, a mensagem que os me passa, então, apesar de um modelo liberal, uma sociedade capitalista talvez não seja o melhor modelo, mais perfeito, o contraponto a esse modelo, ele já
exclui aquele mecanismo de remuneração à eficiência já por premissa, né? Ele acaba tolhendo ou controlando o laissez-faire, o deixar fazer. Então, num estado controlado ou controlador, o indivíduo não tem direito à livre iniciativa. O Estado é que vai determinar o que ele pode ou não pode fazer. Um exemplo clássico aqui, eu não sei se o pessoal conhece Sinop aqui, acho que a grande maioria não é daqui, nem do Mato Grosso, mas eu acho que a gente está a gente deve ter uns 150 mil habitantes aqui na cidade, ou no município, não sei. Então, por exemplo, aqui, eu estou meio por fora, mas eu acho que a gente tem uma sala de cinema, né, ou uma empresa que tem cinema, passa cinema, né? No momento só tem a até Machado. o momento É só lá no Machado Hyper Center, né? Eu não sei Isso, quantas perfeito. salas tem lá, mas é só num lugar. Duas, se eu não me engano, são duas. Eu também não sei. Mas imaginem uma situação assim, gente. Vamos criar aqui uma hipótese agora. Imaginem uma situação. Vocês sabem que Sinop é uma cidade que tem muitos, principalmente dos pioneiros, que vieram de outras regiões e têm parentes em outras regiões, né? Então, imaginem aí que num determinado mês, no virada de ano, venham, sei lá, 10 pessoas lá do Sul, do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, do Nordeste, visitar os parentes aqui nas festas de final de ano. E por coincidência, esses 10, que um não conhece o outro, são empresários nos seus locais de origem, são bem-sucedidos. E eles andando pela cidade, gostaram da cidade, e se deram conta de que só há uma sala de cinema, vamos supor que só tenha uma, e eles decidem, individualmente, sem um conhecer o outro, poxa, aqui daria bem para eu colocar uma sala de cinema aqui e ganhar dinheiro. E que na segunda-feira, por coincidência, os 10 se dirigem à prefeitura para solicitar licença para abrir um comércio do cinema aí, por exemplo. E aí você tem que fazer lá um pedido de licença de funcionamento lá na prefeitura. Mas eles não chegam no mesmo momento, né? E eu sou o funcionário permitido aqui, funcionário da prefeitura que decide se pode ou não pode. Então, quando eu perceber que já outros 5 vieram fazer o mesmo pedido, quando chegar ao sexto, eu posso negar para ele, dizer, olha, já tem outros 5 aqui, vai ter muita sala de cinema, eu vou negar a sua licença, eu posso fazer isso? Então, se eu for funcionário da prefeitura, se eu for o Estado controlador, eu posso dizer ao sujeito, você não pode entrar nessa atividade. Agora, se eu sou um liberal, o que eu vou fazer? O sexto que chegar lá, você quer colocar um cinema aqui em Sinop também? Ótimo, está aqui a sua licença, fique à vontade, pode colocar. Quando chegar o sétimo, o nono e o 10º, eu vou dar licença para todos eles. Quem vai decidir quais salas ou quais empresários que vão colocar essas 10 salas adicionais vão sobreviver ou não? É a prefeitura? Então, deem uma dica aí, gente. Do ponto de vista liberal, quem vai decidir? O mercado, a concorrência entre eles. Isso. Fatalmente, eles vão perceber, ao longo do tempo, que existe muita concorrência e que não tem demanda para todas essas 10 salas. Aí eles vão começar a concorrer entre eles. Quais são as formas possíveis deles concorrerem? Diminuir os preços.
Primeiro por preço, mas o preço... Tanto que você paga R$26 para ir no cinema aqui em Sinop, às vezes até 30 você paga. Tipo, e você não pode... Lá, né, você tem que comprar as coisas tudo lá, você não pode entrar com nada. Então, tipo assim, eles já estão um monopólio deles ali e eles controlam tudo. Sim, não, isso é verdade. Mas vamos voltar lá para a nossa situação hipotética. Se tem 10, muito provavelmente eles vão competir por preço. Mas esse preço tem um limite para cair. Porque, afinal de contas, o sujeito tem aluguel, eventualmente, para pagar, impostos, energia, os direitos autorais para ele passar aquele filme, né? Ele tem que alugar aquele filme de uma distribuidora de cinema, aí, sei lá como funciona isso, mas ele tem custos de funcionários, enfim. Então, se ele baixar muito os preços, vai chegar uma hora que vai ficar incompatível, né? Os custos vão superar as receitas dele. E aí, pronto, aí ele não pode. Mas tem outras formas deles competirem, né? Poltronas mais confortáveis, ar-condicionado melhor, algumas regalias aí, eventualmente pipoca grátis em algumas sessões. Então, tem a forma de competição ou via preços ou via diferenciação de produtos ou serviços. Mas, muito provavelmente, desses 10, 6 ou 7 não vão resistir. E, eventualmente, caibam só 3, tem demanda só para 3 salas. Então, 3 vão permanecer no mercado e competindo entre eles ainda, acabando com esse monopólio de uma só, circunstancial, né? Tem um monopólio até agora, mas, na verdade, não é um monopólio, só tem um agente no setor. Mas não há impedimento para que entrem outros agentes, ou seja, outros empresários, e passam a fazer concorrência com esse um que existe. Então, por não haver barreiras à entrada para outros, ele não pode ser considerado um monopólio, né? Esse empresário que atua hoje no ramo de cinema em Sinop. Mas, na prática, é um monopólio temporário que ele tem, até surgir um concorrente. Então, percebam, gente, que definir quantas salas de cinemas vão sobreviver ou existir é a demanda. Se tiverem 10, não tem demanda para todo mundo, as receitas deles vão ser menores que os custos deles, muito provavelmente 7 ou até eventualmente 6 ou 7 saiam do mercado e vão fazer outra coisa. Então, essa é a livre iniciativa que na obra do Smith lá, ele se esforça, né? A tal da mão invisível, não há necessidade do Estado, e aí entendo um Estado não só como governo federal, mas o próprio agente da prefeitura local, que é responsável pela emissão de licenças de funcionamento, é um representante do Estado, né? Um Estado local, da esfera local. Então, o Estado não precisa interferir. Quem vai definir quem pode ou quantos empresários num determinado ramo é o mercado. Ele afirma que os mecanismos de preços por si só consegue ser mais eficiente na busca desse equilíbrio econômico. Lembrando que o equilíbrio econômico ele se refere à questão oferta e procura mais ou menos em equilíbrio vão gerar um preço de equilíbrio. Eu não sei se vocês estão fazendo microeconomia ou introdução à microeconomia. Não, micro e macro vai ser no segundo semestre. Então, porque nessas Mas em introdução à economia fala sobre o preço do equilíbrio. Preço de equilíbrio, né? Introdução à economia é o professor Feliciano? Isso mesmo. Isso. Capítulo 4, se eu não me engano, fala sobre isso, do livro da Introdução à Economia do Gregory Mall. Isso. Quando há falta de produtos e quando há excesso de demanda, né, a tendência é os preços subirem
os preços sobem até um determinado patamar em que ficam muito pesados e parte dessa demanda excedente se retira, os preços tendem a voltar a um preço de equilíbrio, que também lá no eixo horizontal vai determinar a quantidade de equilíbrio a ser produzida. Então, sim, existe uma quantidade de equilíbrio de salas de cinema em funcionamento em Sinop, dada a sua população, e também não só a variável quantidade da população, mas uma outra variável que é o gosto, que é uma variável bem subjetiva, né? Não interessa se a cidade tem 200 mil pessoas, mas ninguém gosta de cinema, né? Então, tem uma série de outras variáveis aí que teriam que ser consideradas num eventual estudo de mercado para ver se seria viável ou não investir numa sala de cinema aqui na cidade. Bom, mas eu queria voltar lá para aquele ponto dele. Então, eu acho que fica essa parte da defesa do liberalismo, da livre iniciativa do Keynes, do Smith, as vantagens da modelagem que ele propõe, e lá nos slides eu acho que eu coloquei em algum lugar lá, que ele é muito otimista com relação ao futuro do capitalismo, e, portanto, da evolução, da sociedade, enfim, que a sociedade, a coletividade iria se beneficiar num modelo desse, porque, afinal de contas, você tem produção com mais velocidade, maior quantidade, em aumentando a quantidade dos produtos, os preços caem e maior parte da sociedade tem acesso ao consumo desses bens. Então, ele era muito otimista, e também, o colega comentou aí, lógico, há limites para tudo, né? Eu não posso colocar aqui, não, eu vou abrir uma sala aqui e vou colocar um comércio de entorpecentes ilegais, né? E vou ganhar dinheiro com isso, é livre iniciativa, não, preciso de autorização para que isso funcione. Espera aí, tem limites, né? A sociedade, ela impõe limites a certas coisas que convencionou-se que não sejam toleradas para a boa convivência em comum. Mas eu queria voltar só um pouquinho sobre a questão da teoria econômica e das teorias econômicas que funcionam ainda. É só dizer para vocês que, para a formulação de uma teoria, você precisa partir de alguma coisa, né? Não é assim como o professor Pardal lá deu um estalo, estava dormindo e veio uma ideia genial na cabeça dele, não. Para a formulação de uma teoria, você precisa partir de alguma coisa. E, normalmente, os teóricos partem de que? Da observação. E lembram lá nas transformações do período mercantilista, que era o retorno à observação, ao método, né? Então, observar as coisas. No caso da economia, observar o comportamento dos agentes, das pessoas, como que as pessoas se comportam. E, por consequência, como os preços e a oferta ou escassez de produtos se comportam. Aí você observa uma coisa e aí você desconfia. Olha, eu acho que tem um padrão nesse comportamento aí. Então, você desconfia. E aí você passa a analisar aquilo com mais profundidade um pouco. E, a partir dessa observação mais detalhada, você formula uma hipótese. Olha, eu estou desconfiado que as coisas funcionam assim, 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 por causa disso, e disso, e disso. Aí você tem uma hipótese. E aí você testa essa hipótese. E desenvolve, pesquisa, vê o que os outros autores, ou outros pensadores, ou outros experts de cada área
já fizeram ou já disseram. Você faz ali um referencial teórico sobre esse assunto, e aí você formulando, você vai lá analisar os dados, processar os dados, enfim, através de cálculos matemáticos, formulações, enfim, meios, ferramentas disponíveis ao economista. E aí, se a conclusão, você chega a uma conclusão, não, isso funciona, testo aqui, isso funciona assim, aí você formulou uma tese, e essa tese você expõe ela ao crivo dos seus pares ou da sociedade, para quem quiser olhar e verificar se ela é verdadeira ou não. Uma tese, estamos falando em tese. Uma coisa pode ser verdade aqui no Mato Grosso, dado o nosso clima, nossas características geográficas, pode não ser verdade lá em Santa Catarina. Até por características diferentes da população, dos costumes locais, enfim, uma série de variáveis que podem interferir. Mas se alguma coisa eu testei aqui, funcionou, formulei uma tese, e essa tese for testada em outros lugares, e se verifica que ela é eficiente, ela funciona, e a partir da observação ou de muitos testes, ela funciona, então sim, a tese vira uma teoria. E essa teoria é válida, passa a ser válida, até ela ser contestada um dia, né? Quem sabe um dia ela não vai ser contestada. Para quem leu alguma coisa aí sobre Copérnico, sobre Kepler, sobre esses astrônomos da antiguidade, vocês sabem que até um determinado ano aí, até século XV, XVI, havia lá a crença de que a Terra era o centro do universo, tudo girava, inclusive o Sol girava em torno da Terra. E quem contestava, Kepler foi um, né? Kepler era um astrônomo, enfim, alemão, acho que era. Tem um livro dele muito interessante. Observava as estrelas e os outros planetas do nosso sistema solar e ele chegou à conclusão, não é possível tudo girar em torno da Terra. Nós giramos em torno do Sol. Depois foi outro, acho que é o Michelangelo, que também foi chamado lá para um tribunal de inquisição e para não ser queimado em fogueira teve que negar uma verdade. Tanto assim que há alguns anos atrás, não foi muito, acho que foi o Papa João Paulo II, pediu desculpas históricas aos erros que eles cometeram no passado, porque hoje você sabe que nós, Terra e os demais planetas do nosso sistema, giramos em torno do Sol. Mas notem, isso era uma verdade absoluta até uma determinada altura. Então, essa teoria ela foi superada pelo que hoje nós conhecemos como heliocentrismo, ou seja, o Sol está no centro do nosso. Então, da mesma forma, uma teoria econômica, enquanto ela não for refutada, ela permanece válida. Oferta e demanda é a mais conhecida. A da mão invisível, lógico, do Keynes, teoria da mão invisível, é de uma corrente de pensamento liberal. Nós vamos ver mais para frente que tudo isso pode ser contestado, né? Mas, como eu comentei anteriormente com vocês, a teoria da oferta e demanda, se você for olhar no mercado financeiro, principalmente no mercado de ações, o preço resultante de uma ação no final do dia, ou a bolsa fechou com tantos pontos, isso é resultado do quê? Do conflito de expectativas entre os agentes. Alguns têm expectativas otimistas e, portanto, saem às compras, outros têm expectativas pessimistas, portanto, querem se livrar desses ativos, e desse confronto de expectativas é que se forma o preço. Quando o time dos otimistas está em maior volume, tem mais querendo comprar do que mais querendo vender, muito provavelmente naquele dia o preço vai subir. E quando acontece o inverso, por fatos, qualquer coisa, ou política, ou econômica, ou um desastre
Imagine lá as ações da Vale naquelas tragédias lá de Brumadinho. Eu lembro que uma delas, agora eu não sei se, acho que foi a de Brumadinho, ela aconteceu no dia 25 de janeiro. Ao meio-dia eu vi o noticiário, pô, caiu mais uma reserva lá, uma barragem da Vale. E era 25 de janeiro, era um dia da semana. Eu acho que era uma sexta-feira, não tenho certeza. Mas por que eu lembro que era 25 de janeiro? Porque dia 25 de janeiro é o aniversário, para quem é de São Paulo aí, me ajude, é feriado em São Paulo por conta do aniversário da cidade. E a Bolsa funciona em São Paulo, então, naquele dia, não tinha bolsa. Imagina o desespero dos acionistas da Vale. Aconteceu uma tragédia, bom, na segunda-feira as ações despencaram um monte. Mas os preços são formados por esse confronto de expectativa, portanto, ainda validando a lei da oferta e da demanda. Quando eu falo nesses experimentos, por exemplo, estou falando das teorias na área econômica, mas também teorias na área da física, por exemplo, o sujeito pode observar que uma panela, uma chaleira com água no fogo, chega um determinado momento em que ela começa a se transformar do estado líquido para o estado sólido. Aí ele suspeita. Espera aí, o que faz isso? E aí ele vai lá, analisa os dados, né? Mede temperatura, quanto tempo com aquela água lá, e ele chega à conclusão. Ele defende uma tese, a água ferve a 80 graus. Isso vira uma tese e pode ser testada por aí. Então, sei lá, num lugar frio no sul, a água ferve a 80 graus. Aqui no Mato Grosso, que é quente, a água ferve a 80 graus. Essa tese passa a ser uma teoria que é válida. Enquanto não se provar que a água ferve a graus diferentes de 80, ou a 100, ou só ferve a 100 graus, ou só ferve a 40, essa teoria continua válida. Tá ok, gente? Vamos lá. Querem voltar lá para o... A gente falou demais aí e não corrigimos as questões aí. É Cristiane, né? Cristiane está aí? Isso, estou aqui. Tá. Eu não sei se vai dar tempo hoje de passar todas, e eu também quero respeitar que tem alguns. Não é respeitar, dá uma oportunidade que tem, eu acho que são 6, 7 colegas de vocês que ainda não mandaram. Então, eu não vou corrigir todos. Então, eu queria te dar aí o privilégio de pegar uma questão específica que você ficou com muita dúvida, e os demais também, se alguém tem alguma dúvida numa questão dessa aí, muito cruel, que não consegue dormir com essa dúvida, que é esclarecimento, aí vamos aproveitar esses minutos, temos aí 15 minutos, para discutir algumas específicas. Aí, na semana que vem, eu vou colocar no SIGA o gabarito disso aí, tá? Para vocês conferirem com as questões de vocês, e na semana que vem aí a gente pode discutir todas elas aí, se for o caso. Combinado? Combinado. Então, vai aí, Cristiane, escolhe uma aí. Você está com o arquivo aberto? Não, eu tenho que mostrar para vocês, né? Eu tenho aqui, deixa eu só dar uma olhada. Está aparecendo aqui para a gente. Ah, está aparecendo? É mesmo, eu achei que eu tinha suspendido a apresentação. Tá aparecendo, então escolhe aí qual é uma bem cruel. O Sanachel, de você eu lembrei. Professor, eu não tive muita dúvida, não, assim, só ficou meio confuso no começo, depois eu peguei o jeito e fui embora. Tá, deixa eu ver se eu acho aí aquela que eu me lembrei de você, porque você colocou em vermelho. Você lembra o que você colocou em vermelho? Você corrigiu... Ah, é por causa que... Não, é porque tava errado lá. É que no negócio tava escrito de um jeito e lá tá escrito de outro. Aqui, ó. Achei aqui, ó. Vou sublinhar aqui, tá? Vocês estão vendo aí? Requentada. Vou colocar em vermelho.
Nas transformações do modo de vida, lá das reformas, das transformações do período mercantilista, os camponeses desejavam, tem até um erro aqui, tem um D a mais, desejavam alimentação mais requentada. Aí o Sanatiel corrigiu, colocou em vermelho e botou assim, como se eu tivesse digitado errado, e colocou requintada. Aí você transformou a questão verdadeira, e ela era falsa. Eu coloquei... Eu achei que tinha escrito errado, professor, porque lá estava escrito de um jeito. Era bem essa daí, eu fiquei em dúvida, porque se mudar, eu fiquei em dúvida se era uma pegadinha ou se tinha sido proposital. Mas essa daí eu entendi, professor, eu respondi mesmo falsa, eu vi que ele estava meio... Não, eu caí nessa, eu caí. Essa daí eu fiquei em dúvida, por causa que eu li lá, aí eu falei, não, acho que ele escreveu errado. Não, mas eu fiz de propósito, mas, gente, não é com o objetivo de penalizá-los, não. É para chamar atenção, e vocês vão de lembrar disso no dia que vocês forem prestar um concurso público. Sempre vai ter uma palavrinha lá que você vai... E essas questões, como os concursos públicos são eliminatórios, os caras colocam lá de propósito mesmo, é para que muita gente caia na pegadinha. Então, notem que se eu escrever requentada, a questão é falsa, né? Até porque eles tinham capacidade de fazer fogo, eles podiam esquentar a comida deles. Então, eles desejavam, sim, uma alimentação mais requintada, e eu devo ter comentado que muitos desses camponeses não tinham acesso sequer ao sal, muito menos a pimenta do reino, tá? Essas especiarias que vinham lá das Índias, que eram caríssimas, né? Então, esses camponeses, que muitos deles serviram em cruzadas e tiveram contato com outras culturas, com outra alimentação, com moradias mais confortáveis, quando eles voltaram, 10 anos depois, voltavam para os seus vilarejos, eles não se contentavam mais com aquilo. Espera aí, vamos matar uma galinha hoje aí, ou assar um porquinho no espeto, mas comer sem sal. Então, notem, eles passaram a exigir acesso maior a uma alimentação mais requintada, de requinte. Então, era uma pegadinha assim, tá? Mas tudo bem, o Sanatiel, como ele corrigiu, ele imaginou que fosse um erro de português, ele botou V, mas ele transformou a questão verdadeira, aí eu considerei, lógico. Mas vocês não se preocupem muito com essas pegadinhas, que, repito, o objetivo não é penalizá-los com nota, tá? Tem mais algumas pegadinhas bem interessantes que eu coloquei aí. Alguém pode indicar uma? Sobre a teoria, quando fala sobre os pensadores e as suas teorias aí. Eu acredito que seja uma, professor. Mas qual especificamente? Tem o Keynes? Não, tem o Keynes, não. Eu vou começar por aqui. Deixa eu ver, então. Eu gostei do nome do livro aí, do Smith. Esse aqui. Então, vou colocar em vermelho aqui, para destacar para vocês aí. Posteriormente, com a publicação da Teoria Geral do Emprego do Juro da Moeda, de Adam Smith, tem o início que se convencionou chamar de escola clássica. Bom, se vocês viram lá nos slides que o Smith é considerado o pai da economia, foi a primeira obra escrita tratando exclusivamente de questões econômicas. Então, sim, ele é o precursor dessa escola clássica. Aí aparece que a questão está toda certa, né? Com exceção do nome da obra dele, Teoria Geral do Emprego do Juro da Moeda, é de Keynes, lá de 1936. E o livro dele era A Riqueza das Nações. Então, sim, era uma pegadinha. Só o nome do livro está errado, o resto está tudo certo. Então, para quem for fazer concursos no futuro, leia a questão, aí instintivamente você vai considerá-la verdadeira, vai lá dar uma relida e preste bem atenção nos detalhes,
muito provavelmente você vai achar alguma coisinha lá que torna a questão falsa. Agora, já essa segunda afirmação, né? Para esta quem? A escola clássica. Está se referindo à escola clássica. Se deixar atuar a livre concorrência, uma mão invisível levaria a sociedade ao desenvolvimento. Pronto, é isso que o Keynes defende. Né? Que o Keynes, olha como estou confundindo o nome dos dois, que o Smith defende. Então, essa segunda afirmação já é verdadeira, porque está se referindo à escola clássica e não mais à obra lá que está errado. Mas tá bom, gente, o objetivo era mais fazer vocês avançarem no conteúdo, né, e na semana que vem eu coloco lá o gabarito disso, e, lógico, também fico aberto a questionamentos, lógico, eu não vou dizer aqui é verdadeira e essa aqui é verdadeira e não se fala mais sobre isso, tá? Eventualmente, nessas questões, tem coisas que vocês estão enxergando que eu, fazendo meio rapidamente esse texto aí, não me dei conta. Eu posso ter colocado alguma, assim como o Sanatiel me corrigiu aqui, e não era erro, não, foi proposital, eu ter colocado requintada. Notem que uma letrinha só muda tudo. Eventualmente eu posso ter cometido algum erro aí de digitação aí nesse texto aí, até ter que dar uma olhada nele com mais cuidado. Tinha mais uma coisinha para hoje. Alguma questão mais para a gente aproveitar aqui? Por favor, gente, peguem aquele resumo lá dos slides, PDF lá que eu coloquei para vocês, aquilo lá é um resumão bem sucinto mesmo, mas não se atenham a isso. Hoje vocês têm internet, tem o Google aí, pega lá um termo desse, ó, idade média, coloca lá, dá um enter, vocês vão ver um monte de definições, artigos, enfim, falando da idade média. Professor, eu fiquei com uma dúvida na última questão. Aquela bem como sua preocupação com o problema do desemprego estrutural. Tá. Então, outro postulado, temos que ver a questão anterior, né? Outro postulado dos autores clássicos. Então, do que se trata essa última? Dos postulados dos clássicos, que eles também têm bem como sua preocupação com o problema do desemprego estrutural. Na minha opinião, essa é falsa, porque ele fala que o governo não tem que interferir, o Estado não tem que interferir. Uhum. Mais alguma sugestão aí? Eu também botei falso. Mas por qual motivo? Porque eles falavam que a oferta e a demanda se autoajustava, então o governo não tinha que intervir nessa questão. Alguns atores até falavam que o desemprego era... Tipo, a pessoa ficava desempregada porque queria, e não que tinha um desemprego estrutural. Então, essa aí, essa questão está lá na lei de Serre, né? Jean-Baptiste Serre. Uma das premissas dos liberais, que está lá expresso pelo Serre, que foi documentado pelo Serre, é de que os clássicos entendiam que todo e qualquer desemprego era voluntário. Em outras palavras, se o sujeito não tem emprego, é porque ele não gosta de trabalhar. Não está empregado porque não quer. Então, eles não tinham preocupação nenhuma com desemprego estrutural, nenhuma. Por isso, essa questão é falsa. E também sempre vale a gente contextualizar a questão. Por que os autores clássicos não tinham preocupação com problemas de desemprego?
porque no surgimento do capitalismo, aquelas indústrias, brotando principalmente na Inglaterra, precisavam de muita mão de obra, e muitos camponeses que viviam naquela vida rústica lá, corriam para as cidades para procurar emprego, para trabalhar nessas fábricas, para ter um salário e mudar de vida. Então, com muitas indústrias surgindo, muito mais do que mão de obra disponível nos centros urbanos, é natural que quem surgisse lá e pedisse um emprego ia ganhar um emprego. Então, os clássicos, eles entendiam que não, o sujeito só não trabalha, não é empregado porque não quer. Então, não havia essa... A preocupação com o problema do desemprego estrutural vai surgir depois com o Keynes, lá na obra dele, em 1936. A grande recessão desempregou muita gente, e isso era um fenômeno que estava acontecendo, envolvendo pessoas, e o Keynes, como economista, foi lá interpretar por que isso está acontecendo. Tanto assim que o Keynes é famoso lá, que o governo, sim, deve interferir na economia quando há necessidade, para prover a renda para as pessoas. Nem que ele tenha que contratar pessoas, uma equipe para abrir uma vala e outra equipe para fechar essa vala. Ou seja, um trabalho inócuo, improdutivo, não vai gerar riqueza nenhuma, mas pelo menos está gerando renda para essas pessoas contratadas no momento de crise. Então, a preocupação com o desemprego, ela sim surge lá com os keynesianos, a partir dos anos 30, também lembrando a contextualização. O mundo vinha numa recessão desde 1929, uma crise terrível. O caso do Brasil era uma grande lavoura de café, então o Brasil não sofreu muito, porque o Brasil não era tão industrializado, praticamente a gente importava tudo. Pergunte para as avós de vocês, as louças, muita gente tem ainda louças de porcelana, que eram importadas, porque o Brasil não tinha nem fábrica disso, né? E a maioria dos bens de consumo dos brasileiros eram importados. Então, como a industrialização do Brasil se deu basicamente a partir dos anos 40 e 50 em diante, então, lá em 1929, a recessão mundial praticamente não afetou muito o Brasil. Afetou, sim, porque o Brasil era forte exportador de café, e aí esses países em crise diminuíram o consumo e a demanda por café. Aí o Brasil foi afetado, sim. Mas aí o que o governo fez? Deu lá o garantia de preços do café, né? Ele garantia, o governo passava a comprar determinada quantidade de café que os produtores não conseguiam exportar. O governo comprava esse excesso de produção para que eles não sofressem danos ou prejuízos financeiros. E o governo garantindo a compra do excesso da produção, o que os nossos cafeicultores fizeram? Passaram a, em vez de diminuir a produção, passaram a produzir cada vez mais. O governo garante que está comprando. Olha o jeitinho brasileiro, de novo, deturpando uma política pública. Mas isso aí vocês vão ver, tudo isso aí é em economia brasileira contemporânea. Deixa eu parar essa apresentação aqui. Tá. Temos mais um minutinho, gente. Mais alguma coisa? Alguma questão? Sexta-feira, está todo mundo cansado de tanto estudar, né? Tem professor que é iludido e acredita nisso mesmo. Nossa, professor. Que é o meu caso, né? Eu acredito que vocês vão ficar final de semana estudando, tá? Gente, ó, troquem, para quem está no grupo do WhatsApp, troquem ideias uns com os outros, embora não se conheçam, vocês têm contato lá, vão no privado, ó, o que você acha disso aqui? Discutam entre vocês. Colhem também, vocês sabiam que quem não cola não sai da escola?
né? Olha a ideia do professor. Principalmente nas tarefas aí. Se alguém achar que eu tenho dificuldade nisso aí, você podia me passar aí, mas pede também para o colega que fez certo, ou respondeu certo, te passar a resposta certa, mas também te explicar por que ele acha que é certo. Daí você vai estar aprendendo e não apenas colando. Exatamente. A gente falta saber o CPF de todo mundo já, professor. A gente só não se conhece pessoalmente ainda, mas virtualmente só falta saber o CPF um do outro já de cor. Mas se Deus quiser, não vai faltar oportunidade. Daqui a pouco está todo mundo aqui em Sinop, todo mundo aí no campus, né? Em nome de Jesus, tomara que o nosso governo tome vergonha na cara e compre logo as vacinas para nós voltar a estudar. Pois é, mas eu, na minha idade, eu acho que já está quase chegando na minha vez. Mas isso vai acontecer, gente. Vai devagarzinho, nós vamos chegar lá. Tá bom, gente? Bom final de semana para todos. Fiquem bem, bons estudos. E, tendo dúvidas, qualquer coisa, pode pedir socorro para mim aqui, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, tá certo? Continuamos na próxima sexta, então. Tá bom? Vou parar a gravação. Ai, acho que não parei. Ô, professor. Oi.